dando cabeçada na Europa, porque é a terceira tentativa e a terceira tentativa frustrada, e essa era muito evidente que daria errado, né, pelo momento do futebol russo, sem disputar competições europeias. É difícil saber o que é pai, saudações rubro-negras. Separei para vocês aqui um corte falando a respeito da ida do Gerson pro Cruzeiro. Subi um vídeo mais cedo aqui no Shorts, falando a respeito disso também, sobre a gestão de carreira do Gerson, que é algo bizarro, véio. É muito ruim a gestão de carreira dele. Não pelo fato dele ter vindo pro Cruzeiro agora, porque eu acho que entre Zenit e Cruzeiro ele acertou em ter vindo pro Cruzeiro. Mas todo mundo sabe que foi errado ele ter saído do Flamengo, pensando na carreira dele, pensando em Copa do Mundo. Seria muito mais proveitoso ele ter ficado no Flamengo. E se ele pensava tanto em ganhar dinheiro, porque todo mundo sabe que ele foi pro Zenit por conta de dinheiro, jogava uma Copa do Mundo, depois iria para a Arábia Saudita, velho. Ganharia muito mais dinheiro e seria muito mais proveitoso para a carreira dele. Mas não foi isso, né, que ele fez. O pai dele, infelizmente, acaba com a carreira dele, não consegue cumprir um contrato. Mas é isso, né? São escolhas e a escolha dele não foi das melhores. Mas vamos reagir aqui à notícia dele fechando com o Cruzeiro. E vai jogar no Cruzeiro em 2026. Mas vamos começar o programa hoje falando da principal notícia de hoje, pelo menos dentro do cenário, até agora também, né? 6 horas e 10 minutos. Se vocês quiserem, né, trazer uma notícia aí também ao longo dessa noite, a gente vai atualizando aqui no Tá Na Área. Mas por enquanto, até aqui, a principal notícia dessa quinta-feira é o Gerson sendo contratado pelo Cruzeiro, acordo entre Cruzeiro e Zenit para que ele volte ao futebol brasileiro e defenda o time celeste nessa temporada. Rafa Potter está ao vivo com a gente aqui, vai participar com a gente do Tá Na Área para trazer atualizações, porque eu já estou aqui, né, no GE. Globo, Rafa, dando aquele F5 para ver se tem confirmação, e já vi que o Pedrinho falou sobre o assunto, né, minha amiga? Boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Já falou, e que assunto, né, que ele tem falado o tempo todo, são reuniões e reuniões ao longo dessa semana, hoje muitas reuniões na Toca da Raposa 2, e justamente agora há pouco, na saída da Toca da Raposa 2, o Pedro Lourenço, Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, disse para os torcedores: fiquem tranquilos, está tudo certo, ele chega amanhã em Belo Horizonte, inclusive a gente está até apurando aqui o horário, deve chegar por volta de 11h30, meio-dia, em um voo fretado no aeroporto da Pampulha. Então, Gerson, segundo Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, chega amanhã. E é esse novo reforço, o principal reforço do Cruzeiro aí para a temporada. E Cruzeiro que lutou bastante, negociou muito. A gente vem falando, né, ao longo dos últimos dias, que foi uma negociação muito difícil com o Zenit. Hoje chegou a esse acordo. Há 15 minutos eu só tinha ali o só falta assinar, né? Falta o clube russo assinar. Mas como o Pedro Lourenço já confirmou, então essa assinatura deve acontecer nas próximas horas. 27 milhões de euros, mais 3 milhões de euros também de bonificação. Se a gente lembrar, no ano passado, o Vitor Roque, ele foi comprado por 25 milhões e meio de euros, então a gente já tem aí com esse valor total do Gerson a maior compra do futebol. Aí você vê a diferença de quem sabe gerir o futebol e de quem só tá soltando dinheiro. É o texto do Cruzeiro, o Pedrinho. Ele pagou caríssimo por Gabigol, que não rendia, não estava rendendo nada. Pagou caríssimo por Dudu, salário absurdo para os dois não renderam nada, o Dudu saiu até brigado, agora o Gabigol saiu do Cruzeiro também, foi para o Santos, ele está pagando metade do salário do Gabigol, que é 1 milhão e pouco por mês que ele paga, e agora está comprando o Gerson por 27 milhões de euros. O Flamengo comprou o Gerson do Olympique de Marseille por 16 milhões de euros e vendeu para o Zenit por 25 milhões de euros. Um cara que não é um jogador jovem, o Flamengo ganhou dinheiro com o Gerson. O Pedrinho está investindo altíssimo no Gerson. Provavelmente vai dar um dos maiores salários também. E um jogador que não é certeza que vai render também, porque ele tá apagado na Rússia. E quando o Gerson está com preguiça, todo mundo sabe como é. No Flamengo, por muito tempo, ele jogou com preguiça. Não jogou bem também. E é aquele negócio, né, velho? É uma gestão de carreira horrível do Gerson. E a gestão do clube do Pedrinho também não está se mostrando ser das melhores, não. Ele só está injetando dinheiro, mas não parece tanto planejamento, não. Tava com um bom técnico agora, e agora contrataram o Tite. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado também, seja mais uma demissão, né? Compra do futebol brasileiro, né? Maior compra da história. A gente
pode até buscar depois esses outros valores, mas numa pesquisa rápida que eu fiz aqui, o Vitor Roque foi realmente com o valor maior pelo Palmeiras no ano passado, e foi então uma luta nos últimos dias, uma negociação, os valores foram subindo, né? A gente lembra que foram várias reuniões, inclusive com o pai do Gerson, que está aqui em Belo Horizonte. Ele também falou, um pouquinho antes do Pedro Lourenço, ele também falou ali na saída da Toca da Raposa 2, na reunião que realmente selou ali o acordo. Ele disse que foi um trabalho, uma dedicação muito grande na negociação, tanto do Cruzeiro, tanto também do clube russo. E pesou, né, gente, o que a gente sabe, né, a vontade do Gerson de voltar para o futebol brasileiro, de voltar a ficar no radar da seleção brasileira, inclusive. Queria voltar pro Flamengo. Ele queria voltar pro Flamengo, o Flamengo não quis ele. Mas o pai dele ofereceu ele voltar. É muita cara de pau, né, velho? O cara sai do jeito que sai do Flamengo e aí ele chega na maior cara de pau. Ah, não, vamos voltar pro Flamengo que o Gerson quer voltar. Mas não é assim, né, velho? O Flamengo não é bagunça, não. O Flamengo ganhou tudo que ganhou sem Gerson. Entendeu? O Flamengo não precisa do Gerson. O Gerson precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. O Flamengo ganhou tudo sem ele. Agora o Cruzeiro talvez precise do Gerson, né? Seleção brasileira, inclusive ele vai trabalhar com o Tite, que na Toca da Raposa 2 ontem deu uma primeira entrevista, porque ele está trabalhando, né? A gente sabe desde o dia 2 de janeiro, mas ele deu uma entrevista, a primeira entrevista oficial, né, como treinador do Cruzeiro, e falou muito sobre o Gerson, sobre todas as qualidades do jogador, sobre como ele pode colaborar no meio de campo do Cruzeiro, com todas as funções que ele já fez, tanto com o Tite no Flamengo e também na seleção brasileira. Então pesou a vontade do jogador. Claro, os valores chegaram aí ao que o Zenit mais queria e se aproximava com o Cruzeiro, e o Gerson é esperado amanhã em Belo Horizonte por volta de meio-dia. Ele deve estar aqui na capital mineira para ser o novo reforço do Cruzeiro principal para essa temporada. Losete, foi seu destaque aqui na abertura do Tá Na Área, né? Essa chegada do Gerson. A gente já tem agora até o Pedrinho, né? Oficializando aí de certa forma, ainda de maneira informal, não. Agora a gente só oficializa quando tem post nas redes sociais dos clubes, né? Que é a oficialização. Mas a gente tem até a fala do agora dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Vamos ouvi-lo então, confirmando essa chegada. A negociação aí com o Gerson, como que tá isso agora? Como tá a negociação agora com o Gerson? Tudo certo? Pronto para anunciar? Tá, tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. E o Caio Jorge, tudo certo também? Ah, tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo. A proposta do Flamengo foi recusada? A proposta do Flamengo foi recusada? Não, o Caio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta, o Caio Jorge continua aqui no Cruzeiro. Gerson na segunda já tá aí, Pedrinho? E ainda bem que foi recusada, né? Porque pagar 32 milhões de euros pelo Caio Jorge, o Marcos Leonardo na Arábia Saudita, se for pagar esse valor é melhor pagar pelo Marcos Leonardo. Não valeria a pena. A segunda já tá aí, Pedrinho? Quem? Gerson. Chega amanhã! Chega amanhã, vamos lá! É curto ali, mas confirmando algumas informações. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Caio Jorge, né? Esse interesse do Flamengo, essa negociação entre Cruzeiro e Flamengo, mas a vinda do Gerson, como ele disse, chega amanhã. A Rafa já falou, estão tentando apurar, né, o horário da chegada para encontrar ainda o Gerson no aeroporto, mas eu confesso, Losete, que fiquei até surpresa positivamente, que acho ótimo que o jogador como o Gerson volte ao futebol brasileiro, mas porque quando começaram as negociações, quando fala assim, tem que negociar com o Zenit para trazer o jogador e falar, tá bom, então passa ano que vem, porque vivemos algumas janelas de negociações com o clube russo em que não pagou o valor da multa, não tem conversa, e o Cruzeiro conseguiu de alguma forma, alinhar uma negociação. Vai pagar muito, né? 27 milhões de euros, mas o Gerson consegue esse acordo. O Gerson estava mal jogando no Zenit. Ele tem 15 jogos e 2 gols no Zenit. O Zenit pagou 25 milhões de euros, vendeu agora por 27. Estão ganhando dinheiro. É óbvio que eles iam vender. O cara está sendo pouco utilizado e eles ainda vão ganhar 2 milhões a mais do que eles compraram. Baita negócio. Muito, né? 27 milhões de euros, mas o Gerson consegue esse acordo com o clube russo. A gente precisa ouvir o jogador e os seus representantes para entender quais são as motivações de tantas transferências, né? O Gerson está perto de bater R$1 bilhão em dinheiro movimentado em transferências, né? Só em valor de direitos econômicos, né? Sem a gente contar
luvas, salários e aquilo. Desde a Tô saída do dizendo Fluminense? que- Desde a saída do Fluminense. Caramba, bastante. Porque ele foi do Fluminense para Roma, emprestado da Roma para Fiorentina, depois a Roma vende para o Flamengo, que vende para o Olympique de Marseille, que vende para o Flamengo, que vende para o Zenit, que vende para o Cruzeiro. Assim, a parte financeira, eles devem ter ganhado bastante dinheiro nesse período, e aí, né, se eles são bons negociadores e sempre tem clubes interessados em pagar muito pelo Gerson, porque ele é um jogador espetacular, tudo bem, essa é uma gestão que se pode fazer a avaliação. Qual é o objetivo de tantas mudanças, de tantas transferências? Para um jogador deste tamanho, e que eu acho que pode ter a influência que ele tem nos times e poderia ter na seleção brasileira com um pouco mais de estabilidade nesse caminho, e acho que também demoraram para oferecer a ele um pouco mais de possibilidades frequentes na seleção, não me pega bem. Quando vê um jogador tão importante como ele, tão protagonista nos últimos anos, fazendo esse vai e vem instável, dando cabeçada na Europa, porque é a terceira tentativa e é a terceira tentativa frustrada, e essa era muito evidente que daria errado, né, pelo momento do futebol russo, sem disputar competições europeias. É difícil saber o que é dar certo no Zenit, né? Exatamente. Um clube que só disputa campeonato russo. Né? Quer voltar ao futebol brasileiro? Ele jogava no principal time do futebol brasileiro, onde era ídolo, onde era um dos líderes, onde era capitão, onde fazia diferença, onde vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Titular em algumas oportunidades. Ele largou a titularidade do maior clube do Brasil. Estava sendo visto para ir para a seleção o tempo todo. Tudo isso por dinheiro. Se ele estava visando dinheiro, era melhor ir para a Arábia Saudita, que na Arábia Saudita os caras ainda são vistos. Ganham muito dinheiro e ainda são vistos. Mas o pai dele ficou tão com o olho por causa da grana que ofereceram para ele, que ele abriu mão de tudo isso, velho. No Flamengo ele iria ganhar todos os títulos. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, as 2 taças do Mundial de Clube. Então ele abriu mão de tudo para ganhar 1,5 milhão a mais. Entendeu? E se ele tivesse uma gestão de carreira inteligente, ele tinha ficado no Flamengo até 2026. No meio de 2026 ele ia ganhar dinheiro na Arábia Saudita depois da Copa do Mundo. Mas ele preferiu sair do Flamengo, onde ele era considerado ídolo também, talvez para alguns não, mas outros consideram o Gerson como ídolo. Preferiu sair pelas portas dos fundos para ir ganhar mais dinheiro no Zenit e agora voltar para o Cruzeiro. É uma gestão de carreira patética, velho. Para a seleção brasileira. Titular em algumas oportunidades na seleção. Pois é, então assim, é difícil entender as motivações de uma carreira com tanto vai e vem. E de fato, repito, não me pega bem quando a gente olha assim, qual é a trajetória. Eu acho que ele era um jogador para estar estável, lá ou cá. E com bola para jogar lá, embora não tenha conseguido se estabilizar. Para o Cruzeiro, para o futebol brasileiro, é uma notícia espetacular. O Cruzeiro tem um dono disposto a investir. Nitidamente tem o dedo da comissão técnica nessa escolha, porque o Gerson é um jogador que, repito, tinha muito espaço com o Tite, muita moral com o Tite, liderança, faixa de capitão. Então tende a melhorar o Cruzeiro, seja jogando como um meia aberto pelo lado direito, como ele fez com o Tite no Flamengo. E que vai ser, né? De que vai ser. Tudo indica que sim. Né? O Cruzeiro jogava já com esse jogador, era o Christian, né? O meia pelo lado direito durante 2025 foi o Christian. Do Christian para o Gerson tem um salto de qualidade, tem um salto de experiência, mas também oferece outras possibilidades. Assim como o Christian podia, ele pode jogar por dentro, num triângulo de meio campo, num tripé, enfim. O Cruzeiro tende a melhorar. Mas eu fico intrigado com esse vai e vem, com essa instabilidade toda de um jogador tão grande. Eu posso dar aqui uma informação, isso é informação mesmo. O Gerson, quando começa a trajetória dele no futebol, ele é convocado pelo Galo. O Galo foi treinador da Seleção Brasileira 2013, sub-17. E ele pede dispensa da Seleção Brasileira porque ele tinha uma possibilidade de virar titular do Fluminense em determinado momento para uma venda já. Então, desde sempre, a influência dos empresários e de quem agencia a carreira do Gerson, tentando ali fazer com que o jogador tenha seja um pouco mais visto para poder ter uma transferência. Isso fez do Gerson um problema de convocação na Seleção Brasileira por anos. Ele não era convocado por conta desse histórico de pedido de dispensa em um sul-americano sub-17. E vai de encontro a essas modificações na carreira dele. Ele, agora eu quero sair porque eu quero ganhar mais dinheiro. 6 meses depois volta. E é algo que o Gerson precisa.
E se vocês observarem as saídas do Gerson do Flamengo, ele não parecia estar feliz com a saída. Se vocês olharem o vídeo de despedida dele em 2020, quando ele saiu do Flamengo, ele não aparentava estar feliz em estar saindo do Flamengo. Esse ano, quando ele saiu, ele também não aparentava estar feliz quando saiu, ano passado, perdão, quando ele saiu, ele não aparentava estar feliz quando saiu do Flamengo. Se você ver o vídeo de apresentação dele no Zenit, ele tá com a cara triste, ele nem fez questão de disfarçar o desânimo dele em estar no Zenit. Você tira pelas redes sociais dele também, desde que ele saiu no Flamengo, ele fez 3 posts no Instagram dele. Quando ele estava no Flamengo, ele estava sempre postando. Então, realmente é algo assim que parece que ele vai totalmente influenciado pelo que o pai dele fala, e ele não consegue falar, não, a carreira é minha, isso aqui é melhor pra mim. Ele só vai pelo que o pai dele fala. Eu quero ganhar mais dinheiro, 6 meses depois volta. E é algo que o Gerson precisa corrigir, já está com 28 anos de idade, ele não tem mais muita carreira, assim, dá para jogar em alto nível por mais 6 anos, pelo menos no mínimo, mas não imagina-se que ele vai ter outras grandes transferências na carreira. É isso aí, nação. Esse é o corte que eu separei para vocês aí da GETV, falando a respeito da vinda do Gerson para o Cruzeiro, falando um pouco da carreira do Gerson também. Deixar os créditos da imagem aí para GETV, link na descrição como créditos. Me segue nas outras redes sociais, batendo quase 40 mil lá no TikTok, no Instagram também, vou deixar tudo o link aí na descrição para vocês me seguirem. Tamo junto, deixe sua opinião também nos comentários se você acha que foi uma boa pro Gerson ter vindo pro Cruzeiro, se foi uma boa dele ter saído do Flamengo por dinheiro, e se vocês acham que ele vai dar certo no Cruzeiro. Valeu, falou e fui! Right.